Muito bom dia, pessoal. Hoje, dia 5 de maio de 2020, nós temos aí um dia um pouco mais tranquilo, né? Ontem, o nosso mercado se ajustou à queda de sexta-feira. Sexta-feira aqui foi feriado, lá fora não. E aí nós tivemos uma queda grande, enquanto o resto do mundo voltava à normalidade. Agora, o mundo inteiro na normalidade, a gente tende a seguir também já ajustados com o resto do mundo, né? Europa acorda de bom humor aí com sinais positivos pós primeira fase de abertura do isolamento. Isso combinado aí com alguns resultados corporativos de algumas empresas europeias que vieram menos pior do que o esperado, né? Ainda assim conseguiram reportar lucros, algumas boas empresas. Isso está dando uma animada na Europa. A retomada da economia já na China deu uma animada por sua vez nos petróleos. Isso combinado com o fato de que Texas já avisou que vai diminuir sua produção. Então, diminuição de produção do WTI, mais provável aumento de consumo no petróleo. Lembra que o investidor é ansioso, né? Mas o provável acúmulo de consumo de petróleo na China já está dando uma boa levantada aí no petróleo. Já está em terreno acima de $20 o petróleo WTI, né? A recuperação da China já é prevista agora, nesse segundo trimestre, né, que iniciou. Já a recuperação do Ocidente se espera que seja no terceiro trimestre em diante. Hoje é feriado na China e no Japão, então as bolsas lá não abrem, né? Ontem já não abriram. E os Estados Unidos segue aí num tom já mais um pouquinho otimista, né? Porque já temos muitos governadores, muitos prefeitos fazendo seus planos de recuperação, seus planos de redução do isolamento. Só que ainda tem uma pulguinha atrás da orelha ali, um que não, né? Do possível abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Vi uma entrevista hoje cedo com um investidor de hedge fund lá. Eu, para nome, eu sou uma desgraça. E ele falou, não adianta nada, a gente abre agora, se tiver que fechar daqui 6 meses de novo, né? Então, enquanto não existir uma vacina ou um tratamento realmente eficaz, como, por exemplo, o Tamiflu do H1N1, a vacina para gripe, né? Se não vier um tratamento realmente eficaz, a gente sempre vai ter uma ressalvinha de, pô, e aí? E no próximo inverno, né? E daqui 6 meses, será que a gente vai ter outro pico? Enfim, só que as regras para o afrouxamento lá nos Estados Unidos estão bem sólidas. Isso está trazendo um alívio, porque, por exemplo, para a cidade, para o município poder liberar, ele vai ter que ter um X respiradores com X UTIs em proporção à população. Se ele tiver esse padrão e tiver tanto por cento de leitos livres, ele pode liberar. Pô, esses critérios lógicos dão uma boa aliviada para quem investe na bolsa, né? São os dados que a gente estava esperando. A gente sabe que a doença veio para ficar. Agora a gente quer saber quais são as medidas para controlar este cenário, né? E lá está indo muito bem, isso está sendo refletido nas bolsas. Vindo agora para terreninho tupiniquim, o Ibov agora conta com 72 empresas no seu índice, era 62, né? Então o índice Ibovespa agora possui mais empresas, mas as de maiores pesos continuam sendo Vale, Itaú, Bradesco, Petrobras e a própria B3. Essas são as 5 ações que mais pesam na bolsa. Então lembra, né? Se Vale subir 1%, esse 1% afeta mais o índice Ibov do que se uma outra empresa lá que está pequenininho, representando a Magazine Luiza, por exemplo, né, que representa menos, se a Magazine Luiza subir 1%, cair 1% e Vale subir 1%, o Ibov tem reflexo positivo, imaginando que só tivessem essas duas empresas, né? Ou que as outras estão no 0 a 0. Então, o peso das 5 principais continua tendo Vale o maior peso, né? Já veio o IPC da FIP, né, medido pela FIP, ele veio negativo, né? Então, um dos indicadores de inflação veio negativo para o mês de março. Tivemos deflação, tá? Isso vai afetar com certeza a próxima coisa que eu preciso falar com vocês, que o Copom inicia hoje
a reunião para decidir a alteração da taxa Selic, que vai ser divulgada amanhã, tá? É na quarta-feira que é divulgada a taxa Selic. A expectativa é que a taxa Selic seja anunciada a 3,25, ou seja, uma queda aí de meio ponto, né? De 0,5 pontos, tá? E foi aprovado ontem, se eu me lembro bem, foi aprovado bem à noite, acho que umas 10 horas da noite, a PEC do primeiro turno, né? E agora segue votação do segundo turno. A votação vai acontecer hoje se o Maia não mudar de ideia, né? Mas tudo indica que vai ser hoje. E aí, muita atenção, tá? Antes de começar a mostrar as telas, muita atenção à eventual liberação do depoimento do Moro. Ele fez um pedido ontem ao tribunal para que liberasse o seu depoimento e acabasse assim com eventual disse que não disse do depoimento dele lá, que ele ficou 8 horas no sábado prestando depoimento e agora ele está pedindo a liberação deste depoimento, né? Isso pode estar dependendo do que tiver lá, ninguém sabe o que tem, está em sigilo e está funcionando sigilo, pelo menos por enquanto. Mas a gente sabe que o Moro gosta que as provas sejam públicas, né? Ele fez o pedido. Se o pedido for acatado, a gente não sabe o que tem lá. Isso pode causar um efeito cascata na bolsa, pode rolar um panic selling aí, uma venda pelo pânico, né? Porque ninguém sabe o que esperar disso, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Vamos dar uma olhadinha no nosso calendário, gente. Hoje está um pouquinho recheado. Então, a gente teve já o IPC medido pela FIP, né? Veio negativo. Nós temos agora às 9 horas produção industrial, tanto a mensal de março quanto a anual. Isso é importante, tá? Se projeta uma queda na produção de março, aqui em cima, né? De março de 4,7%, uma queda grande aí, né? Quase 5% de queda. Se vier muito pior que isso, pode afetar principalmente as indústrias que estão na bolsa, tá? Temos aí às 10h45 PMI composto dos Estados Unidos. Dado relevante, lembra que PMI é um indicador, ou seja, ele é criado com base num cálculo mais complexo, que se o resultado for acima de 50, significa que há aceleração na produção, seja de serviços, seja industrial. Se ele vem abaixo de 50, significa que temos não é uma recessão econômica, mas temos uma recessão de produção. Ele está projetado para vir a 27, é um número muito baixo, tá? Se ele vier dentro do projetado, já estava precificado, beleza, segue o jogo. Se ele vier menos que 27, aí preocupa. Às 11 horas temos o PMI da ISM, não manufaturado. Esse está com projeção para 36. Se ele vier na projeção, maravilha. Se ele vier acima da projeção, muito bom. Se ele vier mais que 36. Agora, se ele vier muito abaixo de 36, abaixo de 34, 30, né? Aí a gente já começa também a se assustar um pouco e isso vai dar uma segurada na volatilidade. Falando em volatilidade, eu quero mostrar um negócio para vocês daqui a pouquinho no Ibov. Os mercados lá fora seguem seu terreno otimista, né? Dow Jones, S&P e Nasdaq subindo mais de 1%. E destaque aí para o petróleo WTI subindo 10,54%, né? Sendo cotado acima de 20 dólares. Então agora a cotação está em 22,50 e o Brent testando aí 30 dólares. Isso é bom para a Petrobras, tá, gente? Ontem teve aí uma quedinha, né? Uma quedinha São João. Né? Vai cair, é mentira, né? E aí depois caiu. Bom, depende do papel. E aí temos o VIX também retraindo, né? Voltando aí para os seus 35. Tava quase no 40 ontem, né? Voltando aí para 34 e pouquinho, né? Isso aqui tem que ser abaixo de 30 para começar a aliviar. DXY, o índice dólar mundial, segue aí a 99, abaixo de 100. Empresas da Europa, estoque 600, as 600 principais da Europa subindo 1,56%.
seguindo aí o que eu falei no começo do vídeo, né? Seguindo o tom otimista. DAX subindo 0,37, DAX alemã, né? Subindo 0,37, Inglaterra subindo 1,39 e França subindo 1,80 e Itália quase no 0 a 0. Nikkei não conta, feriado, Xangai feriado, Bitcoin seguindo aí o mercado mundial, né? Mostrando que não passa de mais um ativo, né? Até estão apelidando, estão falando que Bitcoin é small cap. Não passa de só mais um ativo, né? O mercado está otimista, Bitcoin sobe junto, né? E o nosso EWZ, vamos dar uma recarregada na página aqui, subindo 0,42. Cuidado aí quem tem profit, vê uma notícia que o EWZ estava subindo quase 3%, tá errado, tá? Ele está subindo aí, ó, vocês estão vendo na tela, 0,42, agora são 8,15, tá bom? E aí o que eu quero mostrar para vocês é do Ibov, né? Vamos voltar no tempo, quando as coisas eram boas, né? E olha só que interessante, vamos pegar aqui outubro de 2019, né? Entre uma banda e outra, nós temos uma diferença de 6%, né? Isso o VIX estava abaixo de 30. O que é o VIX acima de 30? Olha ontem, entre uma banda e outra, uma diferença de 18, né? Chega a dar 18% entre uma banda e outra, né? 17,5%, 18% contra 6%, tá? Aqui, por exemplo, olha, fevereiro, 5%, né? 6%. Janeiro, que foi mais tranquilinho ainda, né? Ó, 4%, finzinho de janeiro. E agora, entre uma banda e outra, 18%. Isso gera volatilidade. Volatilidade significa cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. Tá sensível. Eu costumo fazer o seguinte exemplo, né? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Eu costumo fazer o seguinte exemplo, olha. Imagina que a volatilidade imagina só essa ponta aqui que é o que interessa para você, né? Tá subindo, tá caindo. A volatilidade é o meu eixo. Então, quando eu tô com o eixo aqui na ponta, se eu mexo só um pouquinho, ó, não muda muito, né? Tem pouca volatilidade. Agora, se eu coloco o VIX lá em cima, por exemplo, em 80, um pouquinho que eu mexo, né? Olha como varia o ativo, né? Eu dou esse exemplo. A gente está sensível. No que isso reflete? Reflete o seguinte: você compra uma ação, ela cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe muito, né? Pega seu stop, dá uma violinada para cima de novo, ou ele vai direto no seu alvo, violina para baixo de novo, e se você não realizou naquele momento, volta na sua cara, né? E aí os ativos ficam sensíveis. Não é momento ainda, tá chegando o momento, mas ainda não é o momento de você pegar, comprar um ativo e falar, agora eu vou surfar uma onda de alta. Não, ainda não é o momento. Vai chegar esse momento, mas não é hoje. Ah, mas então não é para operar? É para operar sim, só que é para operar de uma forma mais inteligente. Ou pensando a muito longo prazo e fazendo um hedge horizontal, onde você vai comprando ao longo do tempo e criando um preço médio baseado no tempo, aí tudo bem. Ou então você compra e larga, né, para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, né, para daqui 10 anos. Aí você compra e aí não importa a variação de hoje, de amanhã, de semana que vem. Ou então, se você busca lucros de médio, curto prazo, você realiza pequeno. 2%, 3% já põe alguma coisa no bolso. Ou você então fica mais inteligente, né? Faz long short, faz operação com opções, faz operações estruturadas, ou até opera, né? Faz mais day trade, ou faz um swing de 2, 3 dias, né? Buscando ali alvos mais curtinhos, pegando alguns repiques, comendo, mastigando aí devagarzinho, né? Mordendo pelas beiradinhas, essa volatilidade. E aí, o que aconteceu ontem, né? Ontem a gente está ainda naquela bandeirinha que eu comentei, né? E respeitou aqui, sentiu como suporte a média de 20 períodos. Né? 20 períodos é importante. Eu gosto de usar 21, mas dá na mesma aqui, tá? Nesse momento tá igualzinho, ó, essa média azul, tá bom? Tá igualzinha. As bandas estão querendo começar a diminuir, voltar aí para o seu padrão de 6%, que é o nosso Brasil, tá? Eu desvio padrão aí de 6%, maravilha, é o ideal, né? Tá querendo voltar a reduzir.
Quando a gente olha 8 períodos, ela deu uma largadinha. Por que ela deu uma largadinha? Porque este movimento de ontem foi muito volátil mesmo, né? Foi muito repicado. Se a gente pegar o volume, teve um volume pequeno, mas teve uma oscilação de pontos. Desculpa, gente. E teve uma oscilaçãozinha de pontos. Então, de 8 períodos, deu uma largadinha, tá? Neste cenário, nós temos aí, voltando aqui de 20 períodos, né? Esse suporte aqui, que é a própria média, interessante. Se continuar um cenário otimista, a gente pode vir a testar acima dos 80 mil pontos. Ibov fechou em 78 mil. Né? Ele não conseguiu fechar acima de 80 mil pontos. Se ele fechar acima de 80 mil pontos, aí ele pode de novo querer testar a banda superior. Isso é legal, tá? Agora, se ele for muito rápido para a banda superior, o que vai acontecer com as bandas de Bollinger? Né? Essas bandinhas aqui superior aqui, o que vai acontecer? Ela vai abrir, ela vai esticar. E aí aumenta a volatilidade. Pelo menos dentro do desvio padrão do ativo. Né? Não é que vai aumentar o VIX é só do S&P. Tá bom? Então é isso que a gente vai ficar atento hoje. No mais, desejo a você uma ótima terça-feira. Muita prudência. Ontem eu não postei muita coisa no Instagram porque não tinha nada para postar, tá, gente? Foi um dia bem morto, né? Teve uma ou outra ação aí que chegou a dar algum movimento e tal, mas não vi nada que eu pudesse agregar a vocês. Então acabei ficando mais na minha. Se hoje tiver mais coisa legal, mais coisa interessante para mostrar, pode ter certeza, estou postando lá no Instagram. Tá bom? Então a gente segue por lá agora. Uma ótima terça e bons trades.